O profeta Malaquias, né, o último dos profetas do Antigo Testamento, aquele que depois dele a terra ficou por 400 anos, né, sem a voz profética do Senhor, tem sido o livro, né, que eu escolhi para a gente fazer essas reflexões, pelo menos quando eu estiver aqui, né. Na última vez que estivemos lidando com Malaquias, a gente viu só o comecinho lá dele, e eu comentei que Malaquias escreve em um tempo de espera, né? E que tempos de espera são tempos meio complicados, né? Lidar com períodos de espera são muito complicados. Porque, imagine uma criança, né? Tente visualizar aí uma criança que todos os dias o seu pai o pega 11h30 na escola. E aí, nesse dia, por alguma razão, né, a criança não sabe, o pai se atrasou, aí dá 11h45, ele não chega, deu meio-dia, ele não chega, deu 12h15, ele não chega, deu 12h30, ele não chega. Imagine para uma criança, né, 1 hora esperando o pai chegar e o pai não chegou, o que é a primeira coisa que esse período de espera gera na gente, né, um questionamento. Fui esquecido. E depois que você pensa, fui esquecido, outro questionamento que surge é: será que eu fui esquecido porque eles não me amam mais? E aí, imagine o que é que uma mente infantil pode levar você a pensar. O pessoal, no tempo de Malaquias, irmãos, tinha uma expectativa muito grande de que quando o templo fosse novamente reconstruído, isso seria um sinal de que eles voltariam para a glória que havia nos tempos de Davi e de Salomão, né? Eles imaginavam, pronto, a gente voltou do exílio, penou 70 anos lá, foi terrível, mas voltamos e agora as coisas vão se ajeitar. Porque na época de Ageu, né, Zorobabel e toda essa galera da reconstrução do segundo templo, o templo agora estava reconstruído. O templo era um símbolo, o templo era um sinal, irmãos, mas o templo não era mágico. As pedras que compunham o templo eram apenas pedras, não tinha nada de místico, né, no templo, como eles achavam que talvez tivesse. O templo é reconstruído e eles disseram, não, vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora. E demorou. E eles não conseguiram ver, eles não viram essa glória que Ageu, inclusive, disse que seria maior do que a da primeira casa. Irmãos, porque eles ainda não tinham em vista o que o Senhor havia preparado na plenitude dos tempos, né? Eles ainda não entendiam que Deus estava preparando algo muito melhor do que o templo, algo que o templo apenas simbolizava, né? Pois bem, então, irmãos, o que é que aconteceu, então? Como foi que os irmãos, na época de Malaquias, lidaram com isso? Nada bem, né? Então, vamos ler. Como na última vez a gente só leu os 5 primeiros versículos, eu vou fazer a leitura desde o começo hoje mais uma vez, certo? Malaquias 1, vamos ler até todo o texto hoje, o capítulo 1 completo. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O Senhor diz: eu sempre os amei. Mas vocês perguntam, como é que nos amastes? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez, e a terra deles será chamada de terra da maldade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isto com seus olhos e dirão: o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Primeira coisa, só antes da gente continuar a leitura, é que a explicação para o amor de Deus, né, Malaquias deixa claro, está na eleição. Quando Deus ama Jacó e aborrece de Esaú, isso acontece quando? Em que momento da vida deles, irmãos? Na vida intrauterina, né? Romanos fala isso, que eles ainda eram bebês, eles estavam na barriga quando Deus escolhe um. E é isso que Malaquias deixa claro, porque Deus os ama. Continuando o texto, então. Depois de estabelecer esse amor, o Senhor continua dizendo: o filho honra o pai, e o servo respeita o Senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome.
Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso, de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso, e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso, diz o Senhor? Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que nos adverte, Senhor, porque, Deus, nós não precisamos errar, Deus, como os conterrâneos de Malaquias erraram, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos instrui, porque o Senhor nos abençoou com o seu Santo Espírito para nos conduzir, Deus, a todos os caminhos que procedem do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor não nos deixou órfãos, Senhor, mas o Senhor, de fato, Deus, nos colocou à disposição, Deus, o teu Santo Espírito, Deus, para nos ajudar, Pai, a viver o Evangelho, Deus, por mais difícil que seja, Pai, ser cristão. O Senhor faz com que isso seja possível através do teu Espírito. Muito obrigado, Senhor. É assim que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Irmãos, veja, né? Ainda no capítulo 5, que a gente já tinha lidado com ele, o Senhor fala que ele é grande fora das fronteiras de Israel. Ele fala isso 4 vezes nesse capítulo 1. Irmãos, a Bíblia, ela não tem palavras vãs, né? Tudo que está escrito tem um propósito, tem um significado, e essa repetição tem um propósito muito claro de enfatizar isso. Se Deus estava falando que ele era grande fora das fronteiras de Israel, é porque o povo de Israel não estava conseguindo enxergar Deus dessa forma, entende? Eles não estavam enxergando um Deus grande. Pelo contrário, eles estavam enxergando um Deus que havia se esquecido deles. Um Deus que estava demorando demais para cumprir as promessas de restauração feitas por outros profetas. Então, eles começaram a viver, irmãos, de qualquer jeito. Eles começaram a viver entregando para Deus aquilo que sobrava, aquilo que era defeituoso, aquilo que não servia para ninguém mesmo. Eles começaram a oferecer isso a Deus. E Deus disse agora interessante, vocês precisam entender uma coisa, a forma como vocês agem reflete e revela aquilo que vocês creem. Não é o contrário. Aquilo que vocês falam, Deus está dizendo, não serve de nada. Não serve de nada, porque, na verdade, aquilo que revela o que vocês de fato creem, sai diretamente do coração e se revela em atos, sabe? Os seus atos expõem o que está dentro do coração. Foi isso que Jesus disse para as pessoas, né, nos evangelhos, quando ele disse que a boca fala do que está cheio o coração, né? Aquilo que sai de nós revela o que está dentro. E ele fala, vocês dizem que eu sou pai. Vocês dizem que eu sou Senhor. Agora veja, vocês não têm filhos. Como é que os filhos de vocês devem agir para com seus pais? Não é honrando aos seus pais. Vocês não têm servos. Vocês não têm empregados.
como é que vocês esperam que os empregados de vocês ajam? Não é servindo a vocês, não é obedecendo às suas ordens. Agora vocês me chamam de pai, vocês me chamam de Senhor. Beleza, vocês chamaram, disseram que eu sou pai e Senhor nominalmente. Mas e as atitudes que um filho deve ter para com o pai, que um servo deve ter para o Senhor? Cadê? Me mostra essas atitudes, cadê a honra para comigo? Cadê? Vocês, na verdade, estão desprezando o meu nome. Quando vocês agem de uma forma e dizem crer de outra, aquilo que a forma com a qual vocês agem estão desdizendo aquilo que vocês dizem crer. Não, vocês não me amam. Não, vocês não me honram. Vocês me chamam de pai, mas não me tratam como pai. Vocês me chamam de Senhor, mas não me tratam como Senhor. Sabe, irmãos, e esse livro de Malaquias é um livro muito, muito duro, né? Com certeza. É um livro que a gente ouve de que Deus queria que alguém fechasse as portas do templo, para que ninguém oferecesse sacrifícios inúteis, que ele nunca iria aceitar. Deus disse, por que vocês não fecham? Não tem ninguém corajoso entre vocês para fechar as portas do templo. Era muito melhor do que estar gastando fogo, do que estar gastando lenha, do que estar gastando tempo. Eu não vou aceitar mesmo, eu não estou aceitando o que vocês estão fazendo. É de qualquer jeito não me serve. Muito duro. O livro de Oséias, que a gente também lidou, eu acho que é ainda mais duro em uma frase dele, né? Porque Oséias diz o seguinte, olha, vocês dizem que eu sou seu marido, mas vocês também não agem como minha esposa, né? Oséias faz essa mesma associação. Enquanto Malaquias associa a figura do pai e do Senhor, Oséias faz a associação entre marido e mulher. Aí Deus fala o seguinte, em determinado ponto de Oséias, se vocês estão dizendo que eu sou seu marido, mas não me tratam como marido, eu também não vou mais tratar você como esposa. Simplesmente eu vou começar a tratar vocês da mesma forma que vocês demonstram me ver. Se vocês não me veem como esposo, eu não vou ver vocês como esposa. Sabe, irmãos, é muito triste ver Deus externando esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque a gente se acostumou com uma graça muito barata, né, irmãos? Tem uma frase que eu nem sei quem foi que disse essa frase. Daqui a pouco o Gildomar vai me dizer quem foi que disse, que ele lê esse pessoal mais antigo. Essa ideia, alguém disse que Deus me perdoará. Essa é a sua profissão. E essa frase ficou, é uma frase antiga, é de algum pai da igreja, de alguém bem antigo que falou isso. Deus me perdoará. Essa é a sua profissão. Isso, irmãos, nada mais é, nada menos do que baratear a graça do Senhor. É isso que eles estavam achando. Tá, Deus é Deus, ele não se importa com nada, eu posso fazer de qualquer jeito. Irmãos, não pode. Não pode porque você não faz de qualquer jeito para o seu governador, como ele vai dizer. Se alguém aqui fosse receber alguma personalidade na sua casa, alguém de proeminência, né? Alguém famoso ou qualquer coisa do tipo, você vai oferecer algum animal, alguma carne que já está passada na geladeira, já está com cheirinho assim, já está estragada, sei lá, você vai oferecer isso. Não deveria oferecer para ninguém, tá, irmãos? Claro. Mas eu quero só estabelecer que menos ainda a gente ofereceria para alguém que tem uma proeminência, né? Alguém que é importante. E Deus disse, vocês estão vendo o que vocês estão fazendo? Vocês estão dizendo que me amam com os lábios, mas vocês estão longe, mas é muito longe do que, de fato, daquilo que vocês estão da forma com que vocês estão se comportando. O meu nome é grande entre as nações. E outra coisa, não achem, Deus dizendo para eles, que se vocês pararem de me adorar, eu vou ficar sem adoração. Isso que eu acho bem legal em Malaquias, sabe, irmãos? Talvez seja uma das minhas partes favoritas do livro, é quando ele fala no versículo 11, que em todos os lugares lhe é queimado incenso, e são trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações. Ele está dizendo, olha, em todos os lugares do mundo existem pessoas fiéis. Vocês se orgulham e acham que são únicos. São ali a última bolacha do pacote de biscoito, né? Vocês acham que vocês são a nata, vocês são o supra-sumo.
Não, não são. Não achem que vocês são os únicos que me adoram. E a gente tem vários exemplos, irmãos. A gente tem exemplos, inclusive, humilhantes para o povo de Deus, como a prostituta Raabe, lá em Jericó, que mostrou temer ao Senhor e não era do povo de Deus. A gente tem a moabita Ruth, a gente tem os ninivitas da época de Jonas, que se converteram. A gente tem os marinheiros, né, que lidaram com Jonas no barco, quando ele estava tentando ir para Jope. A gente tem reis babilônicos declarando, entendendo e confessando que o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, era o Deus verdadeiro. A gente tem pessoas como o próprio faraó da época de José, reconhecendo que o Deus de José era o Deus verdadeiro. Está vendo? Deus está dizendo, vocês acham que eu vou ficar sem adoração? Se você não me adorar, você acha que eu estou implorando a adoração? Eu não estou, porque o meu nome é grande e entre as nações é reconhecido isso. Se vocês não são capazes de reconhecer, não tem problema. Tem gente que está reconhecendo, tem gente queimando incenso, tem gente me rendendo louvor. Enquanto isso, vocês, para quem eu dei as minhas leis, para quem eu dei os meus estatutos, para quem eu expliquei como deveria ser adorado, sabe o que é que vocês falam? Vocês falam, ai, que canseira. E torcem o nariz para isso, irmãos. Torcem o nariz para isso. Declaram que é cansativo, né, servir a Deus. Olha que interessante. Parece que o povo, na época de Malaquias, se via soterrado de regras, se via soterrado de minúcias, que eles tinham que obedecer à lei e tinham que se lavar não sei quantas vezes. Eles estavam achando isso chato. Eles estavam achando isso cansativo, enfadonho. Irmãos, e tudo aquilo que Deus estava fazendo, estava oferecendo para eles, tinha um caráter pedagógico. Deus queria ensinar eles acerca da verdadeira adoração, queria ensinar eles acerca das verdades que ele tinha para transmitir. Se é Deus que está ensinando, se é Deus que está dizendo para fazer, irmãos, a gente faz e a gente acredita, a gente confia que Deus sabe o que está pedindo. Mas a gente desconfia de Deus, irmãos. A gente desconfia de Deus o tempo todo. O tempo todo a gente desconfia de Deus, como o povo desconfiou. Deus disse, eu os amei. E aí o povo perguntava, em que nos amaste? Deus está dizendo para o povo, vocês me desprezam. E eles estão dizendo, como nós te desprezamos? Percebe o nível do auto-engano que o pecado faz. Nem nós mesmos conseguimos identificar nas nossas próprias vidas aquilo de mal e aquilo de errado que nós estamos realizando, sabe, irmãos? É a ideia de que é muito difícil mesmo, fazer essa autoanálise de nós mesmos. O nosso coração, ele é tão enganoso que ele consegue te enganar. Ele consegue te convencer de que você não é tão mal como você está pensando. Eu estava lendo um livro recentemente e ele falava isso. E ele deu ele deu vários exemplos, apresentou várias imagens, mas talvez uma que eu achei bem interessante, Andriele também achou bem legal, foi no caso de Uzá, o rapaz, né, que estava conduzindo a Arca da Aliança para Jerusalém, por pedido de Davi, e a arca vai cair, ele toca e ele morre, né? Vocês conhecem a história de Uzá, uma história que nos traz uma estranheza muito grande, né? Mas o fato que o autor do livro coloca, ele fala o seguinte, Uzá, sabe qual foi o pecado de Uzá? Ele presumiu, olha a soberba e o orgulho de Uzá, ele presumiu que a mão dele fosse mais limpa do que o chão, que a arca ia cair. A ideia é que Uzá entendeu, ele comparou, no mínimo, a mão dele e o chão, e disse bem assim, a minha mão é mais limpa do que o chão. Deus preferia o chão do que a mão dele. Para vocês verem, né, irmãos, como a gente não consegue se ver dessa forma. É muito difícil se ver dessa forma. E no impulso, né, como foi ali o caso de Uzá, mais difícil ainda. Mas que Deus nos dê graça, irmãos, que Deus nos dê graça, porque nós temos um espelho para comparar se as nossas vidas e as nossas atitudes estão de conformidade com a palavra do Senhor. O espelho é o próprio Filho de Deus revelado na palavra, irmãos. Quando a gente olha para a vida dele e olha para a nossa vida, a gente tem a resposta. Às vezes, para te ajudar a entender, ele vai precisar te expor em algumas coisas, né? Ele vai precisar expor o seu pecado, ele vai precisar expor
quem você realmente é, se nem você mesmo estiver conseguindo perceber isso, né? Mas ele não vai fazer isso por maldade. Pelo contrário, ele vai fazer isso porque ele é bom. Ele vai fazer isso porque um pai que ama, corrige. Um pai que ama, disciplina. Um pai que ama, revela para o filho aquilo que ele errou e conduz esse filho nos seus caminhos. Vamos, irmãos, orar ao Senhor, pedindo para Ele que nos abra os olhos, irmãos. Peça isso mesmo, sério. Peça por você. Peça para que Deus revele a cada um de nós, sabe? A mim, você, cada um de vocês. Peça que Deus mostre, Senhor, em que é que eu não estou conseguindo enxergar, de fato, que aquilo que o Senhor está me mostrando, mas eu não estou conseguindo ver, me faça ver. Me faça ver para que eu possa mudar, para que eu possa te agradar. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Senhor, nós te pedimos, Senhor, humildemente, que o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude a perceber, Deus, que a forma que as nossas emoções são externadas, como nós temos aprendido aqui, revelam pecados, Pai, revelam desajustes nos nossos corações, Pai. Que nós não fechemos os olhos, Senhor, para essas emoções que são esse parâmetro que o Senhor colocou também, Deus. Que os nossos olhos não se fechem para quando nós lermos a palavra de Deus, não a lermos pensando que ela está falando de alguém, que ela está falando de Beltrano ou de Cicrano, mas que possamos ler a palavra de Deus e entender que ela está nos falando, que ela está apontando o nosso pecado, não de um terceiro, Pai. Oh Deus, nos dá graça, Senhor. Nos dá graça, Senhor, de sermos honestos conosco mesmo, Pai. Nos abençoa, Deus. Nos livra de nós mesmos. Nos livra de todo mal. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.